Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, queridos amigos. Vamos agora enfrentar um desafio: colocar as pessoas cegas para desenhar. O Grafivox é uma ferramenta criada com o intuito de fazer com que a pessoa com deficiência visual pudesse ter acesso a informações gráficas de forma interativa e bastante simplificada. Tá? Vamos lá. Ele normalmente é ativado através das teclas do DOSVox. DOSVox, o que você deseja? No DOSVox a gente vai teclar as letras U mais G, utilitário de gráfico, né? U. Qual a letra do programa? Mais. Qual a letra? G. Grafivox 1.0 alfa, informe o nome do arquivo. Então vamos experimentar o Grafivox. A primeira coisa que o Grafivox pergunta é: informe o nome do arquivo. A gente vai dizer aqui, por exemplo, arquivo teste 1, nosso primeiro programa, tá? Bom, o que o Grafivox é capaz de fazer? É capaz de criar desenhos na memória do computador, e esses desenhos então vão ser depois jogados na impressora Braille, né, ou em outro dispositivo gráfico que você tenha. Então, para a gente verificar o que ele pode fazer, vamos teclar Ctrl V. E tem aqui então uma tela com vários desenhos, elipses, curvas, retas, setas, eixos, pontinhos, né? São várias possibilidades que você tem para fazer desenhos. Você poderia estar pensando o seguinte: mas eu vou fazer o desenho, a pessoa cega não está vendo isso aqui. Não, ela não está vendo, claro que não está vendo. Ela vai pegar esse desenho que está sendo feito aqui, e para ela ver, ela tem que transformar numa coisa tátil. Vai fazer isso através de um dispositivo conectado ao computador que seja capaz de reproduzir de forma tátil. O dispositivo mais simples para isso é realmente a gente utilizar uma impressora que tem normalmente uma capacidade de reproduzir isso na forma de pontinhos e a pessoa cega passa a mão. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então vamos lá, vamos começar a aprender a utilizar o Grafivox. Apertar Escape aqui. Grafivox, que deseja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é apertar a seta para baixo para a gente ver quais são as opções que o programa tem. As opções são passo a passo interativo. Primeira opção, passo a passo interativo. Você não sabe usar o Grafivox, então você vai utilizar o Grafivox de forma interativa, né? Ele vai te ajudar a criar o desenho. Uma vez que você já saiba dar os comandos para ele, você já pode ter uma certa liberdade editando os comandos para graficar. Editar os comandos para graficar. A opção V, visualizar, é para você visualizar o que você está fazendo, tá? Visualizar na tela. Você vai dizer, mas como assim visualizar na tela? A pessoa com deficiência visual ela não vai conseguir ver nada na tela. Sim, eu estou imaginando, com algumas outras pessoas que eventualmente podem dizer para ela o que está sendo desenhado, o que está saindo, tá? Mas de qualquer maneira, essa opção só serve se a pessoa tiver alguém do lado para dar uma dica do que está sendo produzido. Caso contrário, ela vai só poder saber o que está acontecendo depois que ela imprimir aquilo numa impressora Braille. S. Salvar os comandos gráficos. O desenho ele é criado de forma tal que dentro da memória do computador você vai criar comandos gráficos, comandos que fazem com que seja possível fazer uma geração gráfica, tá? Então é como se fosse um programa. Você vai digitando um programa, depois manda salvar para ele ser utilizado posteriormente, né? Guardar em arquivo em disco, tá? Bom, e o que interessa para o cego? Imprimir em Braille. Imprimir em Braille. Ou então imprimir em tinta. Imprimir em tinta. Que serve para duas coisas. A impressão em tinta serve basicamente ou para você mostrar
para o professor, né, o exercício que foi feito em aula, e ele entrega aquele exercício em papel para o professor. Ou então, ele é uma pessoa que tem uma visão subnormal, uma baixa visão, pode utilizar essa forma também para visualizar. Mas o que é mais comum seria você, se tivesse uma fusora, uma dessas máquinas de reprodução, pega essa impressão em tinta e manda sair naquele papel swell, né? Aquele papel que estufa, né? Você manda imprimir ali, passa na fusora e você então tem o gráfico que você produziu em forma tátil, né? Você vai dizer assim, mas isso você não tinha falado que é muito caro? Sim, isso é muito caro hoje. Eu não sei como é que vai ser amanhã, se vai ser caro, se vai ser barato, ou se vai haver uma outra possibilidade de desenho mais barata. Eu não sei ainda o que vai acontecer no futuro das pessoas com deficiência visual. Bom, gravar imagem do gráfico é para você produzir um arquivo JPEG, por exemplo, um arquivo de imagem, né? Existe ainda uma opção de configuração, né? E existe então outra opção, você está desenhando, aí você quer gerar um novo gráfico. GCN, novo gráfico. Apagar o que você está fazendo e depois você produzir um novo desenho, né? Começar do zero, né? E ESC para terminar. ESC, terminar. Eu vou terminar só de brincadeira. Confirma o fim do Grafivox. F, fim do Grafivox. Então, DOSVox, o que você deseja? DOSVox, o que você deseja, 1 mais G, tá certo? Para a gente iniciar o Grafivox. Mas antes de iniciar o Grafivox, eu quero mostrar para vocês esse pequeno dispositivo aqui, que vocês, claro, que já conhecem, né? Um geoplano. Eu vou ficar mais longe até para dar para ver ele melhor, né? Um geoplano, tá? E quando nós estamos ensinando a pessoa a usar o Grafivox, a gente provavelmente vai utilizar ao mesmo tempo um geoplano, especialmente para que a pessoa com deficiência visual possa materializar com uma certa tranquilidade o desenho que ela está fazendo. Então ela está fazendo no computador e está fazendo simultaneamente aqui no geoplano. Então eu vou pegar esse geoplano aqui e vou colocar num ponto específico aqui bem no meio um elásticozinho. Eu já tenho aqui um elástico bem pequenininho que eu consegui outro dia, muito bonitinho o elástico, né? Não precisa nem ficar muito firme não. Um pontinho aqui. E esse pontinho aqui é o que a gente vai chamar de origem, tá? E essa origem então vai ser o ponto a partir do qual nós vamos fazer o nosso desenho, tá? O que a gente vai começar a fazer logo de início? Nós vamos começar a fazer algumas linhas, né? Para a gente fazer linhas, a gente tem que conhecer primeiramente as coordenadas cartesianas. Então a gente vai esse aqui, ó. Esse aqui vamos chamar de 0. Esse aqui seria a direita o 1, o 2, o 3 e o 4. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok? Para cima, 1, 2, 3. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Se eu pegar um ponto aqui qualquer, pegar esse ponto que está aqui, ele está na linha 2 para a direita e 1 para baixo. Então ele seria o ponto 2 menos 1. Seria o ponto 2 menos 1. Okay? Pegar um outro ponto aqui em cima. Esse ponto aqui, né? Ele seria o ponto que está na coluna 4 e com a altura 2. Então seria o ponto 4, 2. Esse conceito a gente chama de coordenada cartesiana. Você sabe disso. Isso é uma coisa muito importante você começar a ensinar a pessoa cega a partir desse conceito, da coordenada cartesiana. E você então vai fazer com que a pessoa com deficiência visual ela seja levada a produzir linhas utilizando essas coordenadas cartesianas. Então, eu vou fazer meu primeiro desenho aqui nesse geoplano. Eu vou pegar o ponto 0, 0 e vou unir ao ponto 3, 0. Então, daqui, unir ao ponto 3, 0. Né? E vou unir também o ponto 0, 0 ao ponto 0, 3, né? Que seria esse ponto aqui na vertical.
Então está aqui o nosso primeiro desenho, né? Um Lzinho, né? Uma letra Lzinha. Então agora a gente vai utilizar esse mesmo procedimento no Grafivox, tá? Então a gente vai chamar o Grafivox, U mais G. Qual a letra do mais G. Grafivox 1.0 alfa. Informe o nome do arquivo. Chamar de teste 1. TESTE1. Arquivo novo. Aperte F9 para ajuda. Grafivox que deseja. Imagina que dentro do Grafivox você tenha um geoplano, tá? Virtual, lá dentro do Grafivox. E você vai colocar esses elásticos lá dentro da memória do Grafivox. Então, Grafivox, o que você deseja. Eu não sei nem como é que são os comandos do Grafivox. Então eu vou aqui. As opções são passo a passo interativo. Apertei a seta para baixo e cheguei então à opção de passo a passo interativo, que a gente começa tranquilamente a fazer o nosso desenho. Digite o comando. Ele pergunta o que você quer fazer, qual comando que você quer dar. Eu não sei nem que comandos a gente vai dar, mas vamos apertar a seta ver o que eu posso fazer. Ponto. Ele permite que eu crie um ponto, ou ele permite RT reta. que eu crie um segmento de reta, ST seta. que eu faça uma setinha, tá certo? Então eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma setinha, vou começar fazendo uma setinha, tá? Imitando esse nosso desenho aqui. Esse desenho que faz esses Lzinho aqui, né? E aí eu vou fazer uma setinha. Seta. Seta formulário ponto inicial. Se eu fosse fazer uma imitação, como é que seria essa seta? Seria uma seta aqui na horizontal, outra seta na vertical. Vamos fazer a horizontal primeiro. Ele pergunta qual é o ponto inicial. O ponto inicial é a origem. Então eu vou botar aqui 0. 0. 0. Não precisa colocar vírgula não. É só botar 0, 0. Tá? Ponto final. Apertei Enter, ele pergunta ponto final. Eu vou dizer que é o ponto... Bom, a horizontal, né? É o ponto 3, 0. 3, 0. 3. 0. Esse bipzinho significa que tá desenhado. Aperto a tecla Escape. Digite o comando. E ele pede, me dá outro comando agora. Agora eu vou fazer essa seta aqui para cima, tá? Então, é uma seta. PT, RT, ST, seta. Uma seta. Apertou Enter. Seta formulário ponto inicial. Ponto inicial, também 0, 0. 0. 0. Ponto final. Ponto final é o 0, 3. 0. 3. Aperto Escape para sair daqui. Digite o comando. Digite o comando. Não. Chega. É isso que eu quero fazer. Aperto Escape. Grafivox que deseja. Aí, vamos imaginar que você tenha a pessoa cega fazendo esse procedimento. Do lado dela tem um irmão que enxerga, tá? Aí você vai apertar V. V. E está ali no centro da tela desenhado as duas setinhas. Aí o irmão vai falar, tem uma setinha para a direita, uma setinha para cima, tá? Mas como é que eu conseguiria fazer com que esse menino cego soubesse que ali realmente tem uma setinha, tá? Nesse momento a gente tem que dizer o seguinte, a gente precisaria de um dispositivo tátil. E o dispositivo tátil mais simples, realmente, aqui no Brasil, seria uma impressora Braille, né? Então esse procedimento ele é muito bom de ser feito na escola, tá? Pode ser também feita uma descrição pelo irmão da pessoa, para dizer o que está acontecendo, quais são os elementos, tá? Bom, agora se eu disser assim, agora eu quero fazer vou fazer mais uma setinha, tá? Então vou pegar aqui o meu geoplano novamente. Em vez de eu tentar unir no 0, vou tentar unir mais para baixo. No ponto -1, até o -3, -3. Então eu vou fazer aqui assim, vou deixar um espaço aqui só porque eu não estou conseguindo encaixar aqui nessa origem. Vamos lá.
Então, aqui no nosso programa, eu vou ter que voltar na minha interação. Aperto Escape. Grafivox, que deseja. Vou fazendo passo a passo interativo. As opções são passo a passo interativo. Digite o comando. O que eu tenho que fazer? Seta. Tá? Bom, a gente pode fazer seta, mas a gente pode olhar aqui para essa lista e você vê que seta é ST. Então, se eu quiser ser mais rápido, eu poderia bater ST ao invés de ir no menu. Tá? Vou fazer dessa maneira mais rápida. Apertei Escape aqui. Digite o comando ST. ST. Seta formulário ponto inicial. Ponto inicial que era -1, -1. Hífen 1. Hífen 1. O computador fala hífen. Hífen, na verdade, é o menos, tá certo? Ponto final. Então, ponto final, -3. I3. -3, ok? Enter. Acabou. Tá feita a seta. Aperto Escape. Digite o comando. Bom, o que será que vai acontecer agora? Tem 3 setas, eu vou pedir para visualizar. Grafivox, que deseja. V. Tem 3 setas, tá? Uma para cima, outra para a direita e uma na diagonal. É simples, não é verdade? Para quem enxerga. Para quem enxerga. Para quem não enxerga, não é simples. Por causa exatamente dessa questão do feedback. Como é que você resolve essa questão do feedback? Dessas duas maneiras. Ou você tem uma pessoa para ajudar, para dar as orientações, mostrar o que está sendo feito. Ou você tem uma impressora Braille para você ver logo. Nós aconselhamos que você se muna exatamente dessa impressora Braille, tá? Para que você tenha que a pessoa cega responder rapidamente a um instinto tátil. Ela vê, tem aqui uma setinha, tem uma outra setinha, outra. Entendi agora, né? E aí você cada vez vai fazendo desenhos mais sofisticados. Então essa é a essência, tá? Vamos agora fazer uma outra verificação utilizando uma forma diferente de você editar. Eu vou apertar Escape aqui. Grafivox, que deseja. E vou perguntar aqui quais são as possibilidades. As opções são editar os comandos para graficar. Bom, tem um passo a passo interativo e tem essa aqui, editar os comandos para graficar. O que é isso? Isso, na verdade, é o processo mais comum de se editar quando você já sabe um pouquinho do Grafivox. Então, vou editar o comandos para graficar. Editando. Digite os comandos editando. F9 ajuda ST0030. Olha que interessante. Ele mostrou para você tudo aquilo que você já fez. Você fez uma seta de 00 a 30. Depois você fez uma outra seta. ST0003. De 00 até 03. Depois você fez uma seta de -1 até -3, -3. E podemos fazer outra. Vamos fazer outra seta aqui, ó. ST-1, -3, -3. Nova linha. Vou criar uma outra seta agora? Agora eu vou fazer interativamente. Não, agora eu vou fazer editando. Eu já sei que ST é seta, então ST pode ser maiúscula, pode ser minúscula, não faz a menor diferença, tá? Agora eu vou fazer uma outra seta. Olha só. Está aqui o nosso desenho, originalmente feito, né? Agora eu vou botar uma outra seta aqui no meio, unindo o ponto 1, até o ponto 33, tá? Então vou fazer aqui, primeiramente, no geoplano, do 1 até 3, até 33. Aqui, ó. E vamos botar aqui também. ST, unindo o ponto 1 até o ponto 3. É mais rápido, não é verdade? Fazer aqui é mais rápido, mas você já precisa saber, tá? Então vamos agora apertar Escape. Confirma fim da edição. E vamos apertar Sim. S. Grafivox, que deseja. Vamos dar uma olhadinha. V. Opa! Já tenho 2 setas, uma na vertical, outra na horizontal e tem 2 na diagonal. Simples. Qual é o único problema que temos aqui
Se fosse uma pessoa vidente, seria muito simples. Sendo uma pessoa cega, você vai pensando. Como é que você poderia fazer esse feedback para a pessoa? O feedback comum é utilizando uma impressora, tá? E como é que se faz para imprimir numa impressora? Ah, agora vamos imprimir. Vamos imprimir de verdade. Aqui, apertei Escape. Grafivox, que deseja. As opções são P, passo a passo interativo, e editar os comandos para graficar, V, visualizar, S, salvar os comandos gráficos. Deixa eu salvar. Eu tinha aquele arquivo que era teste1, né? Que eu tinha falado. Vamos salvar. Quer salvar o arquivo S, Grafivox, que deseja. E tem uma opção aqui que também quer de imprimir. Verb, imprimir em braille. Eu não tenho impressora braille aqui na minha casa, então nem adianta pedir. Eu não vou imprimir em braille. Na verdade, vou imprimir em braille sim, de uma maneira um pouquinho mais sofisticada para você entender, tá? Eu vou imprimir em tinta. Imprimir em tinta. Porque eu tenho uma impressora braille, uma impressora em tinta aqui, e eu vou ver esse desenho feito em tinta, que seria, por exemplo, essa pessoa cega entregando o seu trabalho a um professor ou mostrando para os colegas, assim por diante. Selecione a impressora a tinta Microsoft XPS Document Writer. Bom, você pode imprimir de várias, pode gerar em PDF, pode jogar no fax. MyFax Canon G2000 Series Printer. Essa Canon G2000 Printer é a minha impressora daqui. Vou imprimir nela. Imprime com papel deitado. Ele pergunta, você quer que o papel seja deitado ou você quer que o papel fique em pé? O papel deitado, ele é mais conveniente porque ele parece um pouco com a tela, tá? Ele parece um pouquinho com o que a gente está enxergando, tá? Então eu vou confirmar. S. Imprimindo em Canon G2000 Series Printer. Tamanho do papel em pixels 6826x4800. Grafivox, que deseja. Bom, agora vamos lá na impressora para ver o que o bendito programa desenhou. Ele desenhou aqui as setinhas. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tá aqui as setinhas desenhadas no papel, tá? Bom, se você for olhar na impressora, a setinha ficou com uma linha muito fininha, né? Você pode fazer regulagem, pode botar uma linha mais grossa. Bom, mas isso aí já é um conhecimento um pouco mais avançado que a gente vai ver daqui a pouco.